O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto, um culto de adoração e graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia a todas, um ótimo sábado, na presença de Deus, com alegria, no nosso amanhecer, que nós possamos sentir e emanar para os céus toda a alegria do nosso coração. Iniciamos esse santo culto com o hino 409. Aleluia, Jesus maravilhoso, bendito Tu és. Aleluia, Deus que tudo pode, santo, santo Tu és. Glória a Deus. Nos dias da Tua peregrinação, usa o tempo servindo ao Senhor, E com alegria cumpre a missão. Lembra-te do Criador, debaixo do sol, só a vaidade recorre a Deus, o formador. Nos breves dias de mocidade,
do teu Criador. Se de coração servires ao Senhor e segui-lo sempre com fervor, eis que tu terás as bênçãos de valor. Lembra-te do Criador, debaixo do sol, só a vaidade recorre a Deus, o formador. Nos breves dias de mocidade, lembra-te do teu Criador. Aleluia. Próximo está de Cristo ressurgir. Serve, pois, a Deus, o formador. Vinde, ó bendito, tu irás ouvir. Lembra-te do Criador. Debaixo do sol, só a vaidade recorre a Deus, o formador. Nos breves dias de mocidade, lembra-te do teu Criador. Glória a Deus. Aleluia. Deus chama todos nós de mocidade, né? Glória a Deus. Todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Cantamos agora e louvamos a Deus com o hino 378. Aleluia, Deus poderoso, Deus bom, Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus glorioso, aleluia. Jesus, amigo celestial.
meu Senhor. Aleluia, Deus glorioso. Aleluia. Todos nós somos salvos pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, né? Deus nos salva todos os dias, todas as manhãs. Aleluia. Apresentamos agora na nossa oração todos os pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Apresentamos também todos os pedidos que estão sendo feitos na live, todos os pedidos também de oração, família, causas, emprego, vícios, todos os pedidos nós vamos apresentar também agora em oração. Nossa irmã Mara vai vir orar para nós, junto conosco. Em nome do Senhor Jesus, busquemos ao Senhor em oração. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo teu nome. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Deus de misericórdia, Deus de amor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus, glória, 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 aleluia. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, prostrados, Senhor meu Pai, na Tua presença, Senhor, porque queremos buscar a Tua face, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra nesta manhã, Senhor meu Pai. Deus bendito, Deus amado, queremos Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo nosso fôlego de vida, Senhor, pelo privilégio de ter o nosso nome no livro da vida, Senhor, por este privilégio de acordar, Senhor meu Pai. Nós não acordamos por nós, mas foi o Senhor que nos despertou nesta manhã, Senhor meu Pai, e o nosso coração regozija na Tua presença, Senhor. Já sentimos a Tua presença aqui, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer a Tua grandeza nas nossas vidas, Senhor. Agradecer por cada detalhe que o Senhor tem cuidado nas nossas vidas. Agradecer pelo teto que nos cobre, pelo conforto da nossa casa, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela paz que reina em nossos corações, Senhor. Te agradecemos pela vida dos nossos filhos, Senhor meu Pai. Agradecemos pelas pessoas que o Senhor tem colocado em nosso caminho, Pai. Sim, Senhor meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Pai, quanta coisa nós aprendemos contigo, Senhor. Quanto, Senhor, caminho, Pai querido, Pai amado, que nós íamos traçar errado e o Senhor já tinha traçado o caminho certo. E o Teu Espírito nos conduziu, Senhor, meu Pai, para o caminho da vereda da justiça, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós confiamos no Senhor, Pai. Nós cremos na Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, somos falhos sim, Senhor, somos pecadores, Pai. A nossa natureza é pecaminosa, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa a nossa fraqueza, Senhor, perdoa tudo que há em nós que não agrada ao Senhor, Pai, porque a nossa vontade é de Te agradar, Senhor, meu Pai, mas muitas vezes, Senhor, nós entristecemos o Seu coração, Senhor. Nos perdoa pelas escolhas erradas que fazemos, Senhor, pelos caminhos errados que caminhamos, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos perdoa por tudo, Pai. Perdoa
perdoa, Senhor, meu Pai, até por aquilo que nós não nos demos conta, Senhor, que muitas vezes estamos errando, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E ainda nesta manhã, Senhor, meu Pai, queremos te pedir, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que a tua misericórdia ela é eterna, Senhor, e o teu amor é incondicional, Pai. Ah, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é o nosso amigo, Pai. É o nosso Pai zeloso, é o nosso Pai cuidadoso, que cuida de nós, Pai. O Senhor cuida de nós em todas as coisas, Pai. Mas muitas vezes na nossa tribulação, na nossa angústia, nós não percebemos, Senhor, que em tudo o Senhor é conosco, Pai. Nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a crer, Pai, na Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. E muitas vezes, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nós nos atribulamos, Senhor. Muitas vezes nós, Pai querido, Pai amado, nos sentimos perdidos, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a crer, Senhor, meu Pai, que tudo podemos no Senhor que nos fortalece, Pai. Nos ajuda, Senhor, a crer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus, tira toda a angústia dos nossos corações, tira toda a tristeza, Senhor, tira todo o vazio, Senhor, que muitas vezes nós temos. Senhor, quantas vezes nós entramos nessa igreja, Senhor, meu Pai, com o coração vazio, com o coração entristecido, e muitas vezes nós nem sabemos por quê, Senhor, mas nós sabemos que é os principados e potestades que querem, Senhor, nos destruir. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, meu Pai, a entrar na tua presença, Senhor, ser íntegro, ser constante, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que sejamos constantes, Senhor, que muitas vezes nós estamos caídos, muitas vezes nós estamos entristecidos, Pai, e, Senhor, meu Pai, poucas vezes nós paramos para pensar, poucas vezes nós paramos para te ouvir, Senhor, poucas vezes nós paramos, Senhor, meu Pai, para tomar atitude, Senhor, meu Pai, para, Deus querido, Pai amado, dizer, não, essa tristeza não me pertence, não, essa angústia não me pertence, não, esse problema não está em mim, este problema está na minha vida, mas ele não é meu, ele vai sair em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito essa angústia no meu coração, eu não aceito essa tristeza no meu coração, eu não aceito esse problema na minha vida. Oh, Senhor, nos dá espírito de ousadia, meu Pai. Senhor, meu Pai, coloca em nossas bocas palavra de profecia, Senhor, palavra de otimismo, palavra, Senhor, meu Pai, de construção e não de destruição, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor, a enfermidade do teu povo, Senhor, cura toda angústia, toda tristeza, Senhor. Entra, Senhor, em nome de Jesus, aonde nós não podemos entrar. Entra com as tuas mãos santas e poderosas aonde nós não podemos tocar, Senhor, meu Pai. Aquilo que nós não podemos resolver, Senhor, em nome de Jesus, resolva por nós, Pai, em nome de Jesus. Não por merecimento, mas é por misericórdia, Senhor. Entra, Senhor, nas causas impossíveis, Deus. Entra, Senhor, nos presídios. Entra, Senhor, nas clínicas de recuperação. Liberta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Resgata os perdidos que moram na rua, Senhor, que um dia já estiveram na tua presença e hoje não te conhece mais, Pai, mas o Senhor não distanciou deles. O Senhor conhece cada passo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, resgata, Senhor. Deus bendito, Deus amado, ainda quero te pedir, Senhor, vá de encontro com aqueles que estão enlutados, Pai. Senhor, quantos corações aflitos, quantos corações entristecidos, Pai. Muitos nem entendem, Senhor, meu Pai, o porquê das coisas.
Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama o teu bálsamo consolador sobre essas vidas, Pai. Dê um refrigério para essas almas que precisam tanto do Senhor nesse momento, Pai. Nada que nós falamos, nada que nós possamos fazer vai diminuir, Senhor, essa angústia que está no coração do teu povo, mas tu tens, Pai. Tu podes, Senhor, tu podes, Deus querido, tu podes abraçar com teus braços fortes e santos essas vidas, Senhor, e tirar essa dor, Senhor, este sofrimento, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, te pedimos ainda, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de todas essas irmãs que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro com elas, Pai. Vá de encontro, Senhor, com aquelas que estão na live, até os irmãos que estão na live, Senhor. Vá de encontro com todos esses irmãos, Senhor, e que nesta manhã, Senhor, cada um possa sair com seu coração alegre, com o Senhor, meu Pai, aquele fardo que estava pesado, que seja leve em nome do Senhor Jesus, que se torne leve, que haja paz em cada vida que está ouvindo esta live, que haja alegria no coração, que haja amor, o amor de Deus em cada um, em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te apresentamos esse ministério, Senhor. Deus bendito, Deus amado, abençoa, prospera, Senhor, prospera espiritualmente, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada líder, Senhor, meu Pai, cada ancião, cada cooperador, cada diácono, cada obreiro, Senhor, cada membro, Senhor, deste ministério, Senhor. Vá de encontro, Senhor, com os teus servos, Pai, unja os lábios deles, Senhor, meu Pai. Revista os teus servos das tuas armaduras celestiais, Senhor, meu Pai. Ajuda eles, Senhor, a pregar o teu evangelho genuíno e verdadeiro, Senhor. Dê direção, dê sabedoria espiritual, Senhor. Dê discernimento, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, nesta obra, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Somos pequeninas diante de Ti, Senhor. Somos pequeninas, Deus, mas o Senhor é grande nas nossas vidas, Pai. E nós, Pai querido, confiamos no Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu e nos separou, Pai. Mas, Deus querido, Pai amado, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos ainda, Senhor, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor abençoe, Deus querido, Pai amado, o serviço de Santa Ceia que vai ter aqui amanhã, na parte da manhã, 10 horas e à noite às 18h30. Senhor, esteja conosco, Pai. Nós queremos estar na Tua presença, Senhor, meu Pai, e firmar esta aliança contigo, Senhor. Queremos cear com o Senhor nesta festa maravilhosa, Senhor. Encha-nos da Tua presença, Deus. Encha-nos da Tua presença, Pai. Derrama a Tua glória sobre as nossas vidas nesta manhã de domingo e à noite, Senhor. Deus bendito, Deus amado, pedimos ainda a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Manda do céu a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus. Prepara o nosso coração para poder ouvir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, meu Pai, sentir a Tua palavra em nós, Pai. Que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Confiar, nós podemos crer, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso único Salvador. Oh Deus bendito, Deus amado, nós te agradecemos pelos hinos que já foram entoados aqui, Senhor, meu Pai. Oh Deus, tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia, aleluia. Deus glorioso, bendito Tu és. Aleluia. Estamos agora nos momentos dos recados. Nós vamos passar que amanhã, às 14 horas, dia 14, às 10 horas,
nós teremos culto de Santa Ceia. Amanhã também, às 20 horas, Mara? Amanhã às 18h30. 18h30, né? Amanhã às 18h30 também teremos o culto de Santa Ceia. Dia 15, segunda-feira, culto com ensaio, às 20 horas. Só o ensaio. Então, amanhã, dia 15, segunda, só o ensaio da orquestra às 20 horas. Hoje, nós teremos o culto às 20 horas. É um culto com orquestra também. Com orquestra. Tá, é culto com orquestra às 20 horas. Convidamos todos os músicos, organistas, musicistas, a Irmandade no geral, né? De todos os lugares, é presencial aqui e vai ser online também, né, Mara? Também, né? Temos o culto todos os domingos às 10 da manhã e às 18h30, presencial e online. Temos os cultos aqui no Alphaville, todos os dias às 20 horas, online, exceto domingo, que é às 10 horas da manhã e às 18h30. Cultos online às 14 horas, todas as quarta-feira, quintas, sábados e domingos. No dia 18/1, nós iniciamos culto de graça, em prol da chegada da vacina do Covid, que esse culto de graça ele se termina no dia 16/12. Foram 30 dias consecutivos, nenhum foi interrompido, para a glória do nome do Senhor Jesus. Convidamos a todos para que venham, para a gente finalizar e continuar, agradecendo para que se estenda mais até a chegada a nós, né? Aula de música todos os domingos às 8h30 da manhã. Instrumentos de sopro é após o culto das 18h30. Instrumento de cordas? Só cordas. Sopro é de manhã. Ah, tá. Então, às 8h30 da manhã para os instrumentos de sopro, domingo, todos os domingos. Às 18h30, todos os instrumentos de corda, após o culto. Estão todos convidados. Quem sentiu o desejo de aprender a música para honra e glória do nosso Deus, sintam-se convidados, é gratuito. Nossos irmãos ensinam com muito amor, nossas irmãs também. E a gente tem esse incentivo para acordar todos os dias e saber que tem mais uma oportunidade para agradar a Deus. Nós temos a mesa do amor, alimentos perecíveis, não perecíveis. Alimentos não perecíveis, tragam, deixem ali na mesa do amor, que vai para todas as ações das necessidades, né, que estão surgindo. Até o término do culto da ação de graça, fica suspenso as nossas orações de segunda-feira às 20 horas. Nós fica tudo triste, né, Mara, né, Kátia? Só com a saudade no coração. Mas a gente ora mais, agora que a gente ora todo dia junto, né? Glória a Deus. E todo dia às 20 horas. Nós temos uma programação na rádio. Há uns dias Deus já tem tocado no meu coração. Eu sou fruto dessa rádio. Todos os ofertantes que faziam as ofertas para manter o culto de pé, eu fui resgatada pela rádio. Que assim nós possamos ouvir a rádio, divulgar ela, não é divulgar que fala, compartilhar, né? Compartilhar a rádio, na 101.3, das 6 às 8 da manhã. Essa rádio é bênção, é um canal de bênção. É a Sara Brasil. A gente já acorda com louvor, já acorda com oração, clamor, né? A gente entende que é tudo para o resgate das nossas almas, né? E de outras almas que estão precisando também.
nós temos no aplicativo da CCA Cristã Apostólica. Você pode baixar no Play Store, é isso, né? E é culto, oração, louvor, 24 horas. Então, sintam-se à vontade, baixem o aplicativo e vamos louvar a Deus. Vamos buscar o céu, na força. Nós estamos agora nos momentos das testemunhanças. Quem se sentir na liberdade, sirva ao Senhor, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Eu quero contar uma obra que Deus fez na minha vida. Eu ainda nem era serva de Deus, não tinha conhecido esse Deus maravilhoso que mudou a minha vida, transformou a minha vida e transformou aqueles que estão à minha volta também. Eu tinha acho que uns 20 e poucos anos e nessa época de carnaval eu costumava sair, ia para o Rio de Janeiro e ficar lá no carnaval. Glória a Deus que Deus me resgatou. E eu estava lá nesse dia, era um dia de carnaval, e nós fomos até próximo ao Sambódromo e ficamos ali num viaduto que tem ali próximo, olhando o carnaval, e era bem escuro ali, mas estava cheio de pessoas ali, e eu com meus irmãos ali, naquele lugar que eu creio que é só Jesus na causa, e de repente começou uma briga ali, eu acho que tinha gangues ali de vários lugares ali, e eles se confrontavam ali e começaram essa briga, e eles começaram a jogar garrafas para lá e para cá, e era uma confusão, aquela briga, e nós, apavorados ali, não tinha como correr para um lado e nem para o outro, porque eles tomaram conta daquele viaduto, e nós ficamos aqui no meio daquela confusão toda, e nessa hora a gente clama ao Senhor, nessa hora a gente lembra que tem Deus, né? E eu clamei ao Senhor, pedi por misericórdia, e meus irmãos, meus primos, todos ali, de repente eles começaram a atirar, um para cada lado, e foi um tiroteio dessas gangues, um adverso ao outro, e aí nós ficamos mais apavorados, desesperados, nós encostamos no cantinho ali do viaduto, pedindo por misericórdia para Deus cuidar de nós ali. E o Senhor cuidou de nós, mesmo ali, eu estando ali naquela situação. Eu creio que Deus já tinha um plano na minha vida, Ele já tinha me escolhido, né? E já estava cuidando da minha família também. E Deus ali cuidou de nós, nos protegeu, nos guardou, e só ficou aquele tiroteio ali. E aí, de repente, apareceu a sirene da polícia, e aí nós ficamos assim até mais tranquilo. E deu para a gente, eles se dispersaram dali, e deu para a gente sair dali, protegidos, guardados, né? E nada de ruim aconteceu a nós. Então, eu preciso glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque até quando nós estamos virando as costas para Deus, Ele nunca vira as costas para nós. Deus fala na sua palavra que Ele não desampara. Ele não desampara nem abandona os seus. Não deixa ninguém confundido e nem envergonhado. Então, ali Deus cuidou de nós e o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito Deus. Eu também quero aproveitar essa oportunidade para contar uma obra que Deus fez na minha vida na quarta-feira. Quarta-feira agora eu estava aqui no culto e Deus mandava a sua palavra, que era tempo de paz.
E Deus também falava que lá no nosso lar já estava com a nossa família a paz. E nesse momento eu senti uma alegria grande no meu coração, e me chamou a atenção. Falei, Senhor, tem um mistério, eu precisava entender, mas Senhor, tudo está nas tuas mãos. A gente sabe as necessidades que ficam nas nossas casas, a gente sabe as necessidades com filho, pais, né? E muitas das vezes a gente nem fala para ninguém, a gente fica só clamando a Deus, né? E quando o irmão falou, a paz já está na sua família, está lá na sua família, na sua casa, a palavra ela veio assim no meu coração, ferveu uma alegria. Isso foi na quarta-feira. Quando eu cheguei em casa, estava tudo bem, tudo tranquilo, dentro da normalidade do dia a dia. E à noite já era umas 4h e pouco, eu levantei. Eu estava muito cansada, muito sonolenta. E eu senti que alguma coisa ia acontecer com o meu pai, com a minha mãe, eu não sabia o que era. E aí eu ajoelhei, tornei a ajoelhar, pedi a Deus para cuidar deles. E naquele momento eu falei, Senhor, cuida deles para mim, porque tem coisas que não tá na nossa mão. Tudo que eles pedem para mim, que está no meu alcance, eu sempre faço, mas tem coisa que não é da mão da gente. E eu deitei de novo e eu sonhei que uma irmã nossa me ligava. E quando eu via o nome dela, eu falei, nossa, a irmã, né? A irmã está me ligando. Naquele momento, eu acordei com um sonho muito real. E a minha irmã batia na porta. Quando a minha irmã bateu na porta, eu pensei, meu Deus, meus pais. De primeiro instante, eu falava para ela esperar, que eu estava levantando para poder abrir, mas ela estava muito preocupada, desesperada, com razão. Quando eu abri a porta, eu falei, filha, calma, senão eu não vou conseguir entender, eu estou com o cérebro ainda devagar. Ela falou, filha, o pai não está bem, o pai está passando muito mal desde as 4h da manhã. E assim eu peguei e falei, já desce ele que a gente já vai para o médico. Do jeito que eu estava, eu peguei minha bolsa, calcei um chinelo, e quando eu vi meu pai já estava, eu moro na primeira casa e meus pais na de cima, ele já estava descendo as escadas, ele gritava de dor, era uma aflição que eu já estava atrapalhada por causa que pega a gente de surpresa, então me tomou o sentimento de desespero pela vida dele. E aí eu pedi, Senhor, quando ele pede para mim fazer um favor, para mim ajudar ele em alguma coisa, eu sempre faço, mas agora é você, Senhor, cuida dele para mim. E eu pensei que eu ia perder meu pai naquele momento. Mas eu só falava, Senhor, cuida dele para mim, Senhor, cuida dele. E assim a gente se dirigiu até o hospital. Eu fiquei tão apavorada, mas calada, que eu não tinha condição de dirigir. Quem dirigiu foi meu cunhado, junto com a minha irmã, e eu e meu pai fomos juntos. E ele olhava para mim igual criança, pedindo socorro. Nos olhos dele eu via o desespero. E eu pensava, Senhor, que impotência a gente tem. Nada a gente pode fazer, só te clamar. E ele gritava de muitas dores. Quando chegou no hospital, todo mundo atendeu ele muito bem, as enfermeiras tranquilas, transmitiram uma paz para nós. E eu me lembrei da palavra. Deus falava que era tempo de paz e que a paz já estava nos nossos lares. E eu falei, Senhor, muito obrigada, sou grata a Ti, Senhor. E o médico falava, seu José, o senhor vai voltar para casa sem essa dor. Não se desespere, seu José, você vai voltar para sua casa com liberdade, com libertação. Quando eu ouvi essas palavras, eu não sou uma pessoa recomendada para estar junto, porque eu fico doente junto.
Aí a minha irmã entrou e eu fiquei do lado de fora. Eu estava até sem a pulseirinha, porque eu falei, nossa, tudo eu choro e a gente tem que emanar uma paz para a pessoa, né? Para ela receber uma paz e não um desespero. Aí a pessoa fica mais doente, né? E aí eu do lado de fora eu ouvi no médico falar, eu falei, oh Deus, é paz mesmo que esse homem está transmitindo para nós. Eu fiquei lá até umas 7 e pouco, já era quase 10 para as 8. Aí, quando estava tudo medicado, eles falaram, olha, ele vai ficar o dia todo aqui, pode ficar só uma pessoa. Naquele momento, a minha irmã falou, Fia, vai trabalhar e a gente vai se falando. Ela usou até de coerência. E aí eu falei, não é melhor você ir, eu ficar? O emprego entende. Né? O pai é para a vida toda, a gente tem que estar junto, porque eles sempre estão junto de nós, né? A gente errando, acertando, pai e mãe estão sempre ali, né? E naquele momento eu me lembrei que a gente tem que agradecer e falar que Deus, quando manda a sua palavra, Ele cumpre. Eu fui para casa e quando foi umas 2 horas da tarde, ele já tinha alta. Todos os exames, Irmandade, todos, não constou nada. E eu tenho certeza que na hora que eu clamava e falava, Senhor, cuida dele para mim, Deus cuidou. E libertou ele, aquela dor foi embora. Até no princípio a gente imaginava que era uma enfermidade que ele tem e que poderia até precisar de operação, mas nem isso Deus permitiu, Deus cuidou dele para nós. Eu sou muito agradecida a Deus por essa parte. Há uns dias também Deus tem me tocado para contar uma obra que Ele fez na vida da minha mãe. É uma obra que eu acho linda e quando a gente era criança ela contava repetitivamente. Tinha vez que a gente até falava para ela o final da obra. A gente falava, mãe, já sei porque foi assim, 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 assim. Mas ela sempre falava. E há uns dias atrás eu falei, mãe, nunca mais a senhora falou. Ela falou, também todo mundo cresceu, todo mundo trabalha, todo mundo foi embora, tem que contar para os meus netos. A minha mãe, eu tinha 9 meses, minha mãe era testemunhada. Ela começou a congregar, conhecer a graça de Deus. Mas na infância dela, ela já servia ao Senhor na Assembleia de Deus junto com nossos irmãos assembleianos. E ela casou com meu pai, o tempo se passou. Minha mãe e minhas 2 tias fumavam, e fumavam ao mesmo tempo, porque elas moravam junto e trabalhavam juntas. E elas eram muito amigas. E quando a minha mãe começou a congregar, as minhas 2 tias, que são gêmeas, falou, onde a Mara vai, nós vamos atrás. Então, nós vamos na igreja dela também. E foram congregar. E Deus converteu o coração das 3. E aí elas ficavam assim, vai ter batismo. Mas nós fuma. Nós não vai poder batizar só quando Deus limpar nós. Só quando nós largar esse vício. E aí a minha mãe ficou com o coração apertado e minha mãe começou a pedir para Deus libertar elas. Eu tinha 9 meses, minha mãe fala que eu engatinhava embaixo dos bancos, tirava a paz das irmãs tudo, mas eu era criança, né? E minha mãe pedia para Deus libertar, porque ela queria cumprir o desejo do coração de seguir o batismo, né? De se batizar. E um dia no dia do batismo, elas foram para a igreja e elas falaram, nós não pode batizar, nós não pode porque nós fuma. Se alguém levantar, nós segura ela no banco para não ir. E assim, quando chegou a hora da palavra, Deus falou que era para vir do jeito que tivesse, porque Deus limpa, é Deus que cuida, aonde a gente não tem forças, Deus coloca. E aí a minha mãe levantou, minhas tias também se batizaram, e a minha mãe conta que o vício é terrível. E todos os dias elas tinham vontade e elas compravam uma cartela de chiclete e mastigavam para poder tirar o cigarro, a vontade do cigarro. E ela fala que foi Deus que deu essa sabedoria para elas, porque não era delas.
Elas queriam o cigarro, porque é o vício, né? É o vício. E aí teve épocas que as crianças viam elas mastigando chiclete, queria chiclete. E a dificuldade financeira era muito grande. Aí elas falavam assim, nós tem dinheiro para comprar um maço de cigarro, nós vai ter dinheiro para comprar um pacotinho de chiclete para todo mundo. E aí Deus foi trabalhando dessa forma. Quando o tempo se passou, fazem 42 anos que a minha mãe não fuma mais. Deus a libertou por completo. E ela fala que realmente foi Deus que libertou. Então eu agradeço a Deus por essa libertação, por essa cura também, porque Deus cura a gente, né? E o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Mais alguém? Então encerramos essa liberdade dos testemunhos e nós vamos louvar a Deus com o hino 92. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Vamos ouvir, ó Deus Criador, tua palavra que vem dos céus, ela ilumina e dá vigor aos que procuram conselhos teus. Com tua igreja, fala, Senhor, tua vontade faz-nos saber. Pela palavra, força e poder, receberemos, ó Criador. As tuas bênçãos vem derramar sobre os filhos, herdeiros teus. Pela palavra vem renovar as nossas forças, ó grande Deus. Com tua igreja, fala, Senhor, tua vontade faz-nos saber. Pela palavra
Jesus, glória a Deus. Estamos agora no momento da palavra de Deus. Abram todos a Bíblia, dentro das suas condições, onde você estiver, em reverência ao nosso Deus. Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 12 até o 22. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podemos todos? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, ajustados sois, edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Deus glorioso. Nesta manhã, Deus te diz, que bom que você veio. Que bom que você se esforçou mais esse dia para estar com alegria na presença de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus já te esperava. Ele já tinha sondado teu coração. Ele já tinha ouvido você falar do seu jeito, com o seu pensamento, muitas das vezes, ou bem baixinho, que você precisava de uma resposta, que você precisava da presença de Deus no seu coração. E Deus te diz, o tempo de lutar sozinha acabou. Acabou o tempo de você lutar sozinha. Deus, Ele se faz presente do seu lado. E nessa manhã Ele já estava te esperando com seu Espírito Santo. Você já está vivendo um novo tempo de Deus. Deus já colocou em você o desejo no seu coração. E Deus te diz, você será cada dia mais forte. Você será cada dia mais forte diante das adversidades, das dificuldades, porque o seu coração encaixou no coração de Deus com a sua oração.
E Deus te diz para você não abaixar a cabeça para os desafios, para você proclamar que Deus está com você, para você pega a visão do céu, porque Deus pede para você dizer que você é parte especial do reino de Deus. Deus começou e diz que não vai parar a obra na sua vida. Você pega a visão do tempo de Deus, porque você vai enxergar todos os dias Deus trabalhando. Assim como aqui no capítulo 12 fala, né, que nós estávamos separados e que estranhos no concerto à promessa, que nós não tínhamos esperança neste mundo. E no 13 fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você está perto de Deus, muito perto de Deus, e algo especial de Deus para a sua vida já está nessa manhã proclamado pelos céus, que vai honrar a sua vida, vai honrar o teu choro, vai honrar o seu jejum do silêncio. Você tem jejuado no silêncio e Deus te diz, tem coisas boas às suas mãos para ser entregue. Você não veio aqui à toa, você não parou aqui à toa. Comece já a sentir a força do Espírito Santo sobre a sua vida. Essa renovação, você não se lembrará mais do seu passado, porque ele já ficou para trás e muito mais distante dos ressentimentos que você tinha. A oração, ela nos leva a um patamar maior e melhor. Quando a gente ora de novo, a gente vai mudando, melhorando, evoluindo e a gente melhora os patamares da nossa vida. Tudo que é medo, tudo que é aflição, a gente torna em súplica. A gente começa a suplicar para Deus, pede para Ele nos tornar mais forte. E o coração de Deus sente o nosso coração. Você pode profetizar para o medo ir embora, para a aflição ir embora. Você pode profetizar para a intriga ir embora, para a confusão ir embora. Porque Deus te diz, Deus é soberano e Deus é forte para todas essas coisas se desmoronarem. E somente o poder de Deus prevalecer na sua vida. Deus já está nos moldando e Deus também já está nos transformando de dentro para fora. E toda vez que o nosso clamor pede e suplica a Deus para uma obra nova, para um renovo, o coração de Deus se alegra, o coração de Deus fica feliz. E Deus, ele sente a mesma alegria de nós e nos concede, porque é igual nós que somos mãe, né? Quando um filho nosso pede alguma coisa que é produtivo, que vai evoluir, a gente se esforça e dá, né? Porque é bom, é agradável, é produtivo. E Deus também. Quando a gente pede para Deus transformar a nossa vida, nos fazer melhores na presença dEle, Ele já começa no mesmo instante, por isso que pode confiar. Deus já iniciou um transformar na sua vida. Que você se sinta abraçado, abraçada por Deus, porque Deus não joga ninguém fora. Aquele que firma as suas estacas, aquele que se firma nele, de pé fica. Que nós possamos ter um olhar diferente, porque Deus vai tirar as escamas dos nossos olhos, nos nossos lábios Deus vai colocar uma palavra leve, um jugo que não é nosso mais vai cair por terra e a gente vai conseguir edificar todas as pessoas que estão ao nosso lado,
e nos edificar também, porque, como nós ouvimos na oração, nós temos que nos colocar firme. Nós somos todos criação de Deus, né? Todos nós somos. E quando a gente se maltrata, nós estamos maltratando o que Deus criou em nós. E pode proclamar que você é filha e amiga de Deus. Você é amiga de Deus, Deus te chama de amiga. Porque filha, você já é desde o ventre da sua mãe. Filho, você também já é desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha separado uma obra. Deus já tinha um plano na sua vida. Deus já tinha escrito até o nosso nome no livro da vida. E é para lá que nós vamos morar. Então Deus te diz: seja livre no Espírito Santo de Deus. Seja livre dessa tribulação. Seja livre dessa tristeza. Seja livre desse ressentimento que está no seu coração. Deus te limpa, Deus tira de você, para que você possa ser livre. E somente a alegria do Espírito Santo de Deus invade o seu coração. Deus te renova com uma força do céu. Deus te abre a visão espiritual para você ver um escudo novo, uma espada forte e um soldado valoroso para Deus. Deus te faz um soldado valoroso na presença dele. E Deus te diz: eu te farei cada dia mais forte. E você saberá que só a fé que você teve de pedir todos os dias, só essa fé te aproximou de Deus. Que nós possamos saber que nós somos da família de Deus. Que nós possamos também edificar nossos sentimentos, que nós possamos edificar nossos valores cristãos, firmar esses valores. Deus nos chama de predestinados, todos predestinados em Cristo Jesus. Que nós possamos agora ser obstinados, que queiram o céu, que queiram estar com Cristo, que queiram mais do que a gente pode imaginar. Quando a gente tem um desejo, quando a gente tem um objetivo, às vezes de concluir uma faculdade, adquirir uma profissão, trabalhar numa empresa, a gente luta, pensa. Todos os dias a gente faz tudo para conseguir os objetivos dessa terra. E que nós sejamos obstinados a morar no céu. Porque os muros que existiam já não existem mais. Tudo aquilo que te impedia, não te impede mais. Deus te diz: você não está sozinha. Você está com Ele. Siga em frente, ergue a tua cabeça, profetiza que você vai conseguir honrar, que você vai conseguir prosperar. Já coloca no seu coração que com Deus tudo você pode. Deus seja louvado. Amém. Buscamos ao Senhor em oração. A irmã Cátia agradece para nós. Aleluia. Em oração, de joelhos prostrados, agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai,
Tu és lindo e tremendo, Senhor, neste lugar. Aleluias. Glórias te damos, Pai. Meu Deus querido, que linda manhã o Senhor nos deu. Que alegria, Senhor, poder estar aqui, ó Pai, e saber que o Senhor nos recebeu com tanto carinho nessa manhã. O Senhor recebeu, Senhor, os nossos louvores. O Senhor recebeu, Senhor, as nossas súplicas na primeira oração. O Senhor trouxe as tuas servas um testemunho lindo das obras que o Senhor lembrou no coraçãozinho de cada uma delas, ó Pai, o que o Senhor já fez. O Senhor ainda mais do que nunca, ó Pai, mais um pouco demonstrou esse grande amor sobre as nossas vidas. Com essa palavra, ó Pai, uma palavra que não tem como explicar a gratidão que é poder estar aqui, Senhor, e ouvir a Tua voz através da Tua serva. Senhor, ao notar os pedidos ali, Senhor, que eu estava, muitas pessoas glorificando o Teu nome, muitas pessoas, Senhor, ouvindo os testemunhos, sendo tocadas, acordando, ó Pai, e dizendo, eu posso tudo, porque o Senhor é aquele que cumpre a sua palavra, mesmo que a nossa mão não alcança, a tua mão alcança. Ó Senhor amado, neste momento não tem como, ó Pai, agradecer e dizer a Ti, ó Pai, que estamos aqui com um coração tão alegre e feliz, Senhor, porque mais uma vez o Senhor depositou sobre as nossas vidas uma porção especial do céu. O Senhor colocou sobre na nossa frente uma bandeja tão especial, uma bandeja, ó Pai, tão diferente, com algo, ó Pai, sobrenatural, que aqueles, ó Pai, que estavam sentindo em comunhão, tenho certeza que estendeu a mão e pegou a sua porção, o seu pedacinho especial. Pai, mais uma vez eu agradeço por todas as coisas que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito seja, Senhor, a Tua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Estamos agora. Vamos louvar? Vamos. Vamos. Tá. Nós vamos louvar a Deus com um louvor qualquer, Mara. Quão grande é o meu Deus, né? Quão grande é o meu Deus. É um louvor. Só no playback. Quão grande é o meu Deus. Que todos vocês, junto conosco, da live, ergam as mãos, aumente a alegria do coração, entrega para Deus e louva conosco esse louvor que Ele é lindo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Na voz, né? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade
majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão surgir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, do começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todas o nome é o seu, tu és digno de um louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Canta que Deus é grande, que nosso Deus é grande. Glória a Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grande. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora nós oramos ao Pai Nosso, todas e todos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No término desse culto, nós vamos orar por todos os pedidos da live que foi feito de oração, né? Todos os pedidos de oração feitos na live. Nós vamos orar por todos os nomes. E agora nós encerramos com a saudação final, né, Mara? Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.